turma, boa noite. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês a lista 5, que foi passada no dia 6/8, né? E vocês tinham que copiar esse resumo no caderno. Então, vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho de potência. Potência ou exponenciação, né? Potenciação ou exponenciação é uma operação matemática escrita para simplificar sequências de fatores iguais. O que são fatores iguais? Bom, o que são fatores iguais, então? Fatores iguais quer dizer que a multiplicação são números iguais, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos lembrar. O que é uma potenciação? Vamos lembrar, ó, eu tenho 5, que eu chamo ele de base, né? Eu tenho a base, elevado a 3, a terceira potência. O 3 é chamado de expoente. 5 elevado a 3 não é 15, é 125. Por quê? Porque eu falo que é o 5 que multiplica ele mesmo por 3 vezes. Então, olha só, 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Então, ou seja, ó, tá vendo? Ó, os fatores iguais, a multiplicação de fatores iguais. Então, olha só, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Correto, gente? Então, vamos lá, vamos lembrar. A base, ela vai se multiplicar o número de vezes do expoente, tá bom? Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês, que tá aqui, ó. 4 elevado a 3, isso significa, não é 4 vezes 3, é 4 elevado à potência 3. Então, é o 4 que vai se multiplicar por 3 vezes. Então, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Ó, 1, 2, 3 vezes. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. 5 elevado a 2, ou 5 ao quadrado, tá? Então, ó lá. 5 elevado a 2 não é 10. Por quê? Porque é o 5 que se multiplica 2 vezes. 5 vezes 5 é igual a 25. Quando o expoente é 3, eu falo ao cubo. Quando o expoente é 2, eu falo ao quadrado. Tá bom? Espero que vocês tenham lembrado. Bom, nesse sentido, em relação a uma potenciação, deve-se observar as seguintes características. Caso a potência possua expoente igual a 0, o resultado será sempre 1. Então, todo número elevado, ó, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, um exemplo, se eu tiver 1000 elevado a 0, isso significa que é igual a 1. Não importa a base, se o expoente for 0, o resultado sempre será 1, tá bom? Se a potência possuir expoente no valor de 1, o resultado será o valor da própria base. Todo fator elevado a 1 é igual à base. Então, olha lá, agora se o expoente for 1, então, ó, se eu tiver aqui 999 elevado a 1, é o 999 uma vez, então é 999. Então, vamos lembrar, todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número, toda base elevada a 1 é igual à própria base, tá bom? Bom, e no caso de potenciação e o expoente ser com a base da potenciação seja negativa e o expoente um número ímpar. Então, olha só, eu tenho uma base negativa, ó aqui o exemplo, e o meu expoente é ímpar. Então, olha só, é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Eu faço a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, eu vou saber que toda vez que a base for negativa e estiver elevada a expoente ímpar, o resultado será negativo. Agora,
Se a base negativa estiver elevada a um expoente par, é fácil, né, gente? Ó, aqui, menos 2 elevado a 2, então é o menos 2 que se multiplica 2 vezes. Menos com menos, mais 2 vezes 2 é igual a 4. Então, ó, quando a base é negativa, o expoente é ímpar, vai dar menos. E quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado, por conta da regra de sinal, será mais, tá bom? Bom, agora quando o expoente é negativo, gente, ó, 2 elevado a menos 4. Então, é a mesma coisa que, ó, é 2 sobre 1, que todo número está sobre 1. E aí, para tornar ele um número positivo, o expoente positivo, eu inverto a base. Então, o 1 que estava embaixo sobe e o 2 que estava em cima desce. Então, vai ficar 1 sobre 2 e o 4, que era negativo, fica positivo. E aí, só eu resolver. Isso aqui vai ficar assim, né, ó, 1 quarto, desculpa, 1 meio elevado à quarta potência. Então, vai ser meio vezes meio, vezes meio, vezes meio. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1, né? Não esqueçam que é vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, tá bom? Bom, e quando a base da potenciação for fração, eu posso distribuir aqui, ó, 2/3. Tá vendo que tem um parênteses aqui, ó? Então, eu posso fazer a distribuição e aí vai ficar 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui deu 8 sobre 27. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Para a gente poder fazer algumas características e algumas propriedades das potências, tá bom? Bom, vamos ver se vocês entenderam, então, o que eu acabei de explicar. Então, vamos resolver aqui alguns exemplos, tá? Então, ó, resolva as potências. Ó, 8 elevado a 0. Então, ó, expoente 0, o que acontece pela propriedade? Todo número elevado a 0 é igual a 1, não é isso? Então, 8 elevado a 0 é igual a 1. A próxima, eu tenho uma fração elevada a expoente 2. Então, pela propriedade, eu posso distribuir esse expoente. Então, fica 5 elevado a 2 sobre 4 elevado a 2. Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, ok? E 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. 5 vezes 5, 25, sobre 4 vezes 4, 16. Bom, agora vamos lembrar. Eu tenho uma base elevada a um expoente negativo. O que eu tenho que fazer? Eu sei que essa base é 8, e quando não tem denominador, é porque está sobre 1. Então, o expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho, para tornar ele positivo, eu inverto a base, tá bom? Então, invertendo a base, ó, 1 sobe, 8 desce. 1 sobe, 8 desce. E o 2, o menos 2, que era negativo, fica 2. Então, vai ficar 1 vezes 1, né? Porque é ele vezes ele mesmo 2 vezes, 8 vezes 8. Então, 1 vezes 1 é 1, e 8 vezes 8 é 64.
bom? Bom, agora vamos lá. A propriedade menos 3 elevado ao quadrado. Vamos lembrar, toda base negativa elevada a expoente par, eu sei que vai ser um número positivo. Mas a gente faz aqui, ó, menos 3 vezes menos 3, certo? Porque é ele vezes ele mesmo, 2 vezes. Então, regra de sinal, menos com menos, mais, como a gente já tinha previsto, 3 vezes 3, 9. Olha lá, base negativa elevada a expoente ímpar. Então, já sei que o resultado será negativo. Então, eu pego, ó, é o menos 5 que se multiplica por 3 vezes. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, aqui, ó, menos com menos, mais com menos, menos, como a gente já tinha. E 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Olha lá, outro expoente negativo. Então, o que que eu tenho que fazer? Põe um aqui, e agora um sobe, 7 desce, não é isso? E aí, o 2, que era negativo, ficou positivo. Então, vai ficar 1 vezes 1 sobre 7 vezes 7. 1 vezes 1 é 1, 7 vezes 7 não é 14, é 49. E o último exemplo, que é 1992 elevado a 1. Então, é o 1992 uma vez. Então, é igual a ele mesmo, ok? Então, 1992. Prontinho, feito aí os nossos exemplos.